agora estou aqui com Gabriela. Vamos lá, meu bem. A gente vai começar com a nossa lista de aniversariantes e já começamos com o cantor. Já? Já. Eva! Eva! Aquele sorriso amarelo da Camila. Oba! Não. Que legal. Vou tentar, vou tentar. Vai dar certo. Concentra, concentra. Eu confesso que eu gosto. Muito provavelmente a Rosiris gosta também, porque é da turma aí de cantores e artistas que a Rosiris curte. Então ama mesmo, já confirmou aqui. Vamos ver se a Camila consegue acertar. Vamos lá. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Well, mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. Não? It's getting dark. Não, porque eu vou confundir. Muitas bem. pessoas regravam essa música. Sim, isso é verdade. Quem tá cantando é o Bob Dylan. Parabéns pra você, Ah, é o Bob. próprio? Sim, é o próprio. Ah, não acredito. É dele. Bob Dylan, parabéns pra você. Tá. Hoje também é aniversário do novelista Walter Negrão, maravilhoso. Espero que esteja bem de saúde, hein, Walter? Espero que você esteja muito bem. Um abraço pra você. Um beijo, O feliz José de aniversário. Abreu também tá fazendo aniversário hoje, esse baita ator. Parabéns. O Marcelo Madureira, humorista, também incrível esse cara, parabéns. A Luísa Brunet, soprando velhinhas hoje também, um beijo enorme. Helena Ranaldi, maravilhosa essa mulher. Como eu acho essa mulher linda, gente. Ela é linda demais. Linda e talentosíssima. E super talentosa. Um beijo enorme pra você. Beijo, Outra parabéns. aniversariante do dia é a Janine Borba. Janine, a gente tá ansioso pra saber que programa que você vai apresentar na Record, viu, meu bem? Ela que foi tirada aí do Domingo Espetacular pra um novo projeto, a gente tá super ansioso. Conta pra gente. Isso aí. Hoje também é aniversário da Viviane Pasmanter, outra atriz que eu, Ai, que admiro arrebenta. a beça essa menina. Eu amo essa Exato. atriz. Eu acho ela incrível. Parabéns pra você. Beijo enorme, Vivi. E a gente encerra a nossa lista com o Bruno Fagundes. Beijo pra você, Bruno. Felicidades, viu? Vamos começar aqui, gente, porque essa história, ela requer algumas explicações. Certo, Gabi. A gente comentou aqui do casamento do Carlinhos Maia com o Lucas nessa semana e muita coisa a gente ficou sem entender do que estava rolando, do que não estava. A primeira coisa que eu e a Regiane confabulamos aqui no programa foi, gente, num casamento para 500 pessoas, e a maioria das pessoas que estavam ali eram artistas. Eu fiquei pensando assim, esses caras, o Carlinhos e o Lucas, eles não são pessoas que estão há muito tempo assim no meio artístico. Não. Eu fiquei pensando, gente, será que todas essas pessoas que estão ali realmente são amigos de Carlinhos e de Lucas? Eu será pensei que realmente nisso também, são? Gabi. Pois bem, a gente especulou isso, né? Teve aquela história do beijo super polêmico, que muita gente não entendeu a falta do beijo no casamento. E agora, outra história que veio à tona e que desde ontem à noite o negócio tá vai pra lá, vai pra cá, é a briga do Carlinhos Maia com o Whindersson Nunes. Essa história, gente, ninguém esperava mesmo. Só que veio à tona, e veio à tona, gente, de um jeito que, pelo amor de Deus, eu falei assim, cara, as pessoas são muito imaturas. Essas pessoas, tipo o Carlinhos Maia, o Whindersson Nunes, que são pessoas de internet, eles acham que eles têm que ficar dando satisfação em stories de Instagram. O tempo inteiro. Em tweet do Twitter, sabe? Em mensagem no Facebook. Tudo bem que o Whindersson nessa história, eu acabei interpretando toda essa confusão de um jeito mais tendencioso para o Whindersson, positivamente eu digo. O Carlinhos, ao meu ver, nessa história, foi um pouco imaturo. Se vocês discordarem, gente, deem a opinião de vocês aqui no @Revista da Cidade, tá? A história é a seguinte, o Carlinhos Maia convidou o Whindersson para ser padrinho de casamento dele. E a história, segundo o Whindersson contou, foi assim, de supetão, e ele nem teve tempo de processar essa informação. Foi no susto. Foi no susto. Tá. E aí, o Whindersson nem falou nada, nem se sim, nem se não. E aí, 10 dias antes do casamento, o Whindersson e a Luísa Sonza avisaram, olha, a gente não vai. O Whindersson tá enfrentando esse processo aí contra a depressão e tal. Muita gente falou, cara, deve ser isso, depressão, síndrome do pânico, todo esse pacote nada legal que quando vem tudo de uma vez. Rolou o casamento e muita gente especulando o que rolou, o que não rolou. O Jornal Extra foi o primeiro a publicar que sim, existia uma briga entre os dois. Antes do convite ou depois do convite? Depois do convite, depois do casamento, na verdade. Ah, depois do casamento. Exato, porque nem o Whindersson não foi, a Luísa também não foi, só que eles publicaram mensagens assim, desejando amor e paz e sucesso aí no casamento para os dois. Pois bem, o Jornal Extra trouxe isso à tona. Só que aí, o Lucas Passim, que trabalha lá no blog do Léo Dias, entrevistou o Carlinhos.
E o Carlinhos, nessa entrevista, ele falou umas coisas que eu falei, gente, isso é, assim, é o cúmulo da imaturidade. O que ele falou? Ele falou que o Whindersson não foi ao casamento dele porque o Whindersson percebeu que não era mais o número 1 da internet e que teoricamente, e que supostamente estaria com inveja dele. Ele falou assim, deve ser difícil não ser mais o número 1, né? Nossa, gente. Como se assim, sabe, uma justificativa nada a ver. O Whindersson, que é uma pessoa muito reservada, ele não comenta muitas coisas da vida pessoal dele, ele tira um sarro, quem acompanha ele na internet se diverte pra caramba com as postagens dele, só que se abrir ao ponto de contar realmente intimidade, não é normal. A primeira vez que ele fez isso, de se abrir de verdade, foi agora quando ele admitiu que estava com depressão. Com depressão, é verdade. E mesmo assim ele demorou pra fazer isso. E que ele teve que ter uma super coragem pra fazer, porque principalmente por ele ser humorista, Exato, né? E bloquear a agenda de trabalho dele para ele poder se cuidar. Pois bem, o Whindersson viu isso e ficou muito chateado. E ele começou a ser atacado. E aí o Whindersson falou, caramba, eu tô aqui quieto na minha, vou me posicionar. Claro. O Whindersson fez, gente, eu não sei quantos stories, eu assisti todos. E o Whindersson explicou ponto a ponto dessa história. Ele falou o seguinte, eu conheci o Carlinhos através do Kaká, que é o marido da Simone, da dupla Simone e Simara, ele é empresário, administra a carreira dos dois. E aí, falou assim, o cara sempre foi muito gente boa, divertido, tal, não sei o que, só que a gente nunca teve uma intimidade. Nunca teve uma amizade, assim, amizade mesmo. Sei. Sabe aquela pessoa que você gosta, mas você não tem intimidade? Não dá pra chamar de amigo, Gosta né? do trabalho, Exato. comenta de vez em quando ali a foto no outro, Tá sempre com mas o não mesmo convive. grupo e tudo mais, mas você não tem o convívio com essas pessoas. Normal, gente. Isso é super normal. Pois bem, aí o Whindersson falou assim, que teve um dia que o Carlinhos pegou e chegou e falou assim, você vai ser o padrinho do meu casamento. O Whindersson falou que ele nem teve tempo de falar com a Luísa. Na hora que ele pegou o celular, que ele viu as notificações, já tinha site publicado. Antes mesmo dele falar com a Luísa, já tinha site que já tinha publicado a lista de padrinhos. E o Whindersson recebeu a notificação e viu que o nome dele estava lá. Ele falou, gente, tipo, ele me comunicou e avisou a imprensa automaticamente, ao mesmo tempo. E ele falou assim, eu não tive o que dizer. Ele falou, eu não tive o que fazer naquela hora. Ficou numa saia justa. Exato. E aí ele falou que contou pra Luísa e tudo mais. E o Whindersson se casou faz pouco tempo também. E ele falou, olha, os padrinhos que eu escolhi pro meu casamento, que eu e a Luísa escolhemos pro nosso casamento, são pessoas que estão muito presentes na nossa vida. E que a gente cobra uma postura realmente de padrinho. Porque pra que serve o padrinho de casamento? Não é só pra dar presente caro. Não, imagina. É pra dar o suporte na relação. Ele falou assim, pra gente, ajudar quando ele precisa. falou, eu não conheço os dois a fundo para um dia, num momento de crise, me meter na história. Claro. Ele falou, eu não tenho esse tipo de intimidade. É um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito e tal. Mas a gente não tem essa amizade. Ele falou, e aí eu peguei e falei para ele, olha, Carlinhos, a situação é essa, a gente não vai aceitar o convite, mas se você quiser, eu vou sim à cerimônia, mas eu não me sinto confortável para ser padrinho. Isso tudo por WhatsApp. Tá. Sabe o que o Carlinhos fez? O quê? Bloqueou ele. Na hora. Bloqueou ele na hora no WhatsApp. Gente, se isso não é imaturidade, eu não sei que nome dar para isso. Enfim, rolou toda a cerimônia, teve essa entrevista. Aí o Carlinhos Maia ainda foi ironizar o Whindersson Nunes ontem no Twitter sobre essa história. E aí o Whindersson respondeu, o Whindersson fez esses posts dos vídeos e tudo mais. E aí o que mais me chama a atenção, o que mais me chama a atenção nessa história é o seguinte, você é casada, né, Cá? Sou. Pois é. Lua de mel, gente. Você aí de casa que se casou e teve a sua lua de mel. É aquele momento, né, meu bem, que você fala assim, eu não quero saber de nada na de vida. ninguém. Muitas vezes as pessoas viajam para um lugar legal, ou quando não viajam para um lugar legal, vai fazer coisas legais mesmo que seja na Querem cidade ficar onde mora. juntinhos, Quer né? aproveitar aquele momento fofo. O Carlinhos Maia e o Lucas não desgrudaram do celular. Ficaram o tempo todo ali, postando vídeos e fotos e falando e justificando e dando entrevista para programa, para rádio, para site, não sei o quê. E aí o Whindersson falou assim, gente, vocês estão na lua de mel de vocês, vão namorar, vão aproveitar a lua de mel. E aí a galera começou a comprar o discurso do Whindersson e começou a atacar o Carlinhos. O que o Carlinhos fez? Desativou o Instagram. Ele desativou o Instagram. Ninguém conseguia comentar, fazer nada. Nem ver foto, nem nada. Se você procurar o Carlinhos Maia agora, você não vai achar o Instagram dele. Gente. E aí a justificativa que ele deu é que, gente, vou aqui aproveitar a minha lua de mel. Tá. Né? Pois bem,
Deveria estar fazendo isso em vez de ficar distribuindo farpa aí na internet, né, Carlinhos? E aí isso mostra, antes dele desativar, ele chegou a falar com os fãs dele, também na internet, falando que já tinha conversado com o Whindersson, que já tinha feito as pazes. E assim, o Carlinhos ele sempre vem com mensagens muito motivadoras, muito positivas. Sim. Só que o Whindersson, ele rebate na medida certa. Ele falou assim, olha, a gente se falou pelo WhatsApp, eu desejei felicidades pra ele, tá tudo certo, ele que vai viver a vida dele, eu vivo a minha e tá tudo bem. Sabe, ele não quer, o Whindersson depois dessa história falou, eu não quero muita proximidade. Não é que ele não quer contato, ele não quer muita proximidade. Tá. Então, muito provavelmente, aquela série que eles fazem no Multishow, os Rony, gente, duvido muito que exista uma segunda temporada. Eu duvido muito mesmo, depois dessa com esse treta climão toda. aí vai ser difícil mesmo. Exatamente. E são duas situações delicadas, né? O casal, naquele momento mais emotivo, qualquer coisinha que você fala nesse momento pode machucar. O Whindersson também vem nesse processo difícil, né, da depressão, É muito que difícil. também é muito delicado. Então ali, os dois, numa situação difícil, acabou chocando aí, infelizmente, né? Exato. E é uma pena, porque assim, gente, o Carlinhos, ele é uma pessoa relativamente nova na mídia, né? Eu acho que desde o ano passado que ele começou a virar notícia, quando saiu aquele ranking mundial das pessoas, das personalidades que tem os stories do Instagram mais visualizados. Ele é o segundo na lista mundial. Ele tá atrás só da Kim Kardashian. Tá. Então ele é o segundo na lista mundial. E aí, a hora que essa lista veio à tona, começaram entrevistas, o povo foi tentar saber quem era. Então tem um ano aí, um pouco mais de um ano, que o cara tá na mídia. E eu acho que ele gostou muito desse negócio de televisão. Só que, antes de viver a vida dele, ele gosta de pegar o celular dele e ficar justificando as coisas que aconteceram publicamente. E, assim, o primeiro passo nessa história, ele não deveria justificar o que aconteceu para as pessoas que seguem ele. Ele deveria trocar uma ideia primeiro com o Whindersson. Falar assim, ó, Whindersson, não gostei do que aconteceu. Sim, sim. Não gostei de você cancelar a ida no meu casamento 10 dias antes. Jogar limpo, em vez de bloquear, gerar toda essa história, dar entrevista. Ai, gente, ó, eu sei lá, eu já tenho um ranço do Carlinhos Maia. Desculpa, eu tô assumindo. Depois dessa história, só aumentou. Pois é, que babado, hein? Esse é um babado. Mas a gente torce também para que tudo fique bem. Eu sempre torço. Vamos ficar na paz, no amor, vamos ficar tudo bem. Pelo menos, por quê? Como eles são humoristas, vira e mexe eles vão ter que se encontrar. Vira e mexe vão ter que se encontrar, Então, só que agora o empresário é o mesmo empresário. É Ele o vai mesmo. trabalhar, é o marido da Simone, o Cacá Diniz. Ele vai fazer de Complicadinho, tudo para não colocar mais eles juntos. Ficou complicadinho. Deixa eu mandar um beijo enorme pro Amaury Júnior, gente. Que pessoa simpática. Hoje ele Beijo, reestreia Amaury. lá na Rede TV, após essa passagem de um ano lá na Band. Tá. Então, hoje à noite, à meia-noite e meia, ele reestreia na Rede TV. Ontem a gente ficou horas batendo papo lá na produtora mesmo? dele, aqui no Jardins. E ele já topou, ele vai vir aqui bater um papo com a gente no Revista da Ai, que Cidade também. maravilha. A gente só vai Vou ajeitar assistir. a data. Então, um beijo enorme, Amaury. Beijo enorme, a gente Beijo, espera aqui, sucesso viu? pra você. E o Amaury Ai, Júnior amo, começou a sou carreira fã. dele aqui na Gazeta também. Então, ele era da casa Da também. casa, mais um que muito começou bom. aqui na Gazeta e é um dos grandes nomes aí da Todo nossa TV. sucesso pra Amaury. Felicidades, Amaury. Vamos falar dessa história, menina, que, olha, ontem eu particularmente fiquei revoltado na hora que a gente começou a fazer essa apuração lá no Notícias da TV. É um furo nosso lá do Notícias da TV, tá, gente? Muita gente copiou essa notícia, mas fomos nós que demos ela. Parabéns aí pro meu chefe também, o Daniel Castro, que trabalhou ativamente nessa apuração. Tá rolando um caso de polícia e a Record tá com medo até de a polícia baixar a qualquer momento lá na emissora por conta do repórter Gerson de Souza. Ele é um dos repórteres mais antigos da emissora. A gente tem fotinho dele para mostrar, gente? Vamos colocar o rostinho dele aí pro pessoal saber de quem que a gente tá falando. Gerson de Souza. Ele produz um monte de reportagens lá para o Domingo Espetacular. Ele tá há muitos anos, né? Há muitos anos, Record. gente. Quem assiste a Record já viu alguma reportagem do Gerson. Pois bem, existe um grupo de 12 mulheres que estão acusando o Gerson de assédio sexual. Mais um 12 caso. mulheres, gente. 12 mulheres. E a maioria delas, a maior parte desse grupo, são pessoas que trabalham com ele na redação do Domingo Espetacular. Então, são colegas de trabalho que lidam com ele todos os dias e que estão acusando ele de assédio sexual. 7 denúncias foram feitas nesta semana ao RH da Record. 7 mulheres foram denunciá-lo no RH da emissora. 7 mulheres. E 2 delas, né, foram encorajadas pela própria Record
a procurar assistência jurídica para processar o Gerson dentro dessa história bizarra. Elas abriram um boletim de ocorrência contra o Gerson, avisando, né, informando o que aconteceu com elas e tudo mais. Porém, o Gerson está rebatendo todas as acusações, tá, gente? Então, uma coisa que é importante a gente dizer aqui é o seguinte: ele está sendo acusado por 12 mulheres de praticar assédio sexual. Só que não está comprovado de que isso tenha acontecido. Então, assim, são 12 pessoas contra uma, então a gente ainda não pode tratar o Gerson como culpado nessa história, porque ainda não existem as provas, elas não vieram à tona, o processo ainda não foi aberto, mas ele é tratado nesse momento como um vilão. Só que a gente tem que pensar que ele ainda não é, porque não foi comprovado nada do que está sendo dito pelas partes que acusam. Mas aí eu já tenho a pensar assim, né? Quando mais de uma mulher toma coragem de ir lá, é porque, né? O caso se complica ainda, já é extremamente complicado. O negócio é muito, muito, muito complicado. A gente não pode aqui dizer que o Gerson de fato fez isso. Tanto que ontem o meu chefe falou com o Gerson, né? E obviamente que ele negou tudo. Ele negou tudo, cara. Ele falou, não, isso é mentira. Ele classificou, na verdade, uma das supostas vítimas de praticar o revanchismo. Por quê? Ele diz que uma mulher, né, que trabalha com ele, essa jornalista, ela é premiadíssima, tem até um prêmio ESSO de jornalismo, que é o prêmio máximo da nossa... não é o prêmio máximo, depois disso vem o Pulitzer. É um dos maiores prêmios aqui no Brasil para o jornalismo. Com certeza. E ela é vencedora, ela tem um prêmio ESSO. Tá. E aí ela, segundo o Gerson, falou para nós que ele tinha reclamado do trabalho dela para a chefia, porque tudo que ela produzia era falho, faltava alguma coisa, etc, etc. E aí ele fala que essa denúncia foi feita após ele protocolar essa queixa contra ela, né? Só que essa vítima, com a qual a gente também conversou, só que a gente vai manter o nome dela em sigilo por razões óbvias, para não expor ainda mais a vítima, ela falou que a situação foi a seguinte, cara, ela estava trabalhando, pensa assim, você trabalhando, ali na frente do computador escrevendo, aí de repente vem... Finge que você está trabalhando. Aí ela conta que foi o seguinte, né? Aí tá ali a Camila trabalhando, trabalhando, tal, não sei o quê. E ele veio assim do nada e ó, sem a mão, gente. Sem a mão. Só que assim, não foi um selinho. Ele enfiou a língua. Ele enfiou a língua. Gente. E ela contou pra nós que ela cuspiu na hora e começou a xingar. Falar um monte de palavrão lá no meio da redação. E muita gente, segundo ela, muita gente assistiu, muita gente é testemunha dela, né, nessa história. E teoricamente, ela diz que essas pessoas viram, comprovam e estão do lado dela, porque elas viram essa cena, né? E dentro desse relato, ela falou o seguinte: ele chegou por trás e me beijou na boca, ficou mostrando a língua e saiu dizendo que roubado era mais gostoso. Foi nojento. Se isso de fato aconteceu, realmente foi nojento. Seja qual for o nível de intimidade que você tem de amizade, não dá. Exato. Não dá, né, Gabi? Aí a história é a seguinte, ela falou pra nós que os assédios dele já vêm de muitos anos. Só que ela só decidiu fazer isso agora porque ela percebeu que ele estava difamando ela dentro da Record. Então, lembra que eu falei agora no comecinho, né? Que ele tinha protocolado lá para a chefia uma queixa contra o trabalho dela. Então, ela diz que essa reclamação sobre o trabalho dela é por conta dela não abrir espaço, não dar abertura para ele dentro desses assédios que ele faz com ela. Supostamente faz com ela, né? A gente tem que colocar tudo aqui na condicional, porque nada disso está comprovado, tá, gente? Pois bem, o Gerson, como eu comentei aqui, diz que é tudo mentira. Tudo mentira. Ele falou o seguinte, estou vendo isso como um revanchismo e eu tenho certeza de que ela está reagindo a uma observação que eu fiz sobre a qualidade do serviço dela. E aí ele falou o seguinte, eu sou de uma época em que se brincava com as mulheres, mas ele nega que tenha assediado essas 12 mulheres. Ele falou, isso é um grande mal entendido. Bom, a Record, gente, ela está apurando todas essas denúncias, todas.
E aí ela não revelou o número, né, de denúncias que foram protocoladas lá no RH da emissora, mas eles vão observar tudo e assim que eles souberem, as medidas serão tomadas, né? A Record ela não costuma deixar impune os funcionários que saem da linha. Não deixa. Então assim, se o Gerson fez uma bobagem dessas, obviamente ele vai ser punido com a perda do emprego. Se as mulheres estiverem mentindo, as 12 mulheres vão ser mandadas embora. Então, assim, Olha, é muito sério essa história. É muito sério, realmente. Por isso que precisa apurar. E esse é o nossa depoimento sorte, de uma das 12, né? A sorte é que na redação da Record existem câmeras instaladas. Ah. Então, tudo isso vai ser Tem averiguado. como comprovar. Tá certo, então é um assunto muito delicado, muito muito pesado. Muita gente comentando aqui, alguns a favor do Carlinhos, outros a favor do Whindersson. Tá bem polarizado. É, a gente tá bem sabe polarizado, disso, é gente. A verdade. gente sabe, porque os fãs de um lado vão defender um, os fãs do outro vão defender o outro. É uma história bastante polêmica, né? Uma inimizade, não uma inimizade, mas um mal entendido, que nessas horas a gente simpatiza com aquele que dá um discurso mais alinhado com o que a gente gosta. É verdade, acontece isso. Não é? Pois a gente se identifica mais com um ou mais com outro Eu dentro sempre da me história. identifiquei muito mais com o Whindersson, Com o ó. Whindersson. Desde quando, enfim, ele surgiu Eu conheço no YouTube. pouco, Carlinhos. É? Então, assim, Então, eu não eu tenho nem também. como dar... Porque eu vi poucos vídeos dele, mas eu ouço muito falar, principalmente agora depois do casamento, porque bombou, né, a carreira dele. Eu cheguei a seguir o Carlinhos durante um tempo, no ano passado, só que eu confesso que me deu uma agonia com a quantidade de coisa que ele posta e muitas das coisas que ele postava, pra mim, eu não achava engraçado. Eu falei, vou parar de seguir, né? Só isso, não tinha nada. Mas depois vieram as outras notícias, eu falei, ai, gente, enfim. E nessa história, gente, Vamos eu falar sou time Whindersson. Time Whindersson. Eu sou. Vou ficar neutra. Eu vou Tudo ficar bem, não tem problema. Só espero que todo mundo fique bem. Fique A verdade bem, é isso, essa. é isso, E meu falou anjo tudo. Carlinhos vai curtir essa lua de mel que o Lucas tá aí. Se ó, joga todinho na pra lua de você, mel, meu bem. Carlinhos. Aproveita, meu bem. Vamos lá. falar do Silvio? Vamos lá, porque a Silvio galera da Santos. SBT tá de novo com o cabelo em pé por causa do seu Silvio Santos, gente. Mais uma daquelas decisões que o Silvio Santos toma e deixa todos os funcionários enlouquecidos. A gente já vem comentando aqui no programa que o Silvio Santos tomou algumas decisões em relação à postura dos seus funcionários na internet. Primeira delas, ele não quer mais que os apresentadores, jornalistas e etc. divulguem as suas redes sociais nos programas do SBT. Por que ele não quer mais isso? Porque ele acha que está tirando muito foco das pessoas que são da televisão. Então, assim, ele falou para os apresentadores, vocês trabalham na televisão, não na internet. E ele começou a ver também que muitos funcionários estavam divulgando demais as suas redes sociais, que era para ganhar um dinheirinho extra. E o SBT, ele falou assim, como assim eles estão usando o espaço na minha emissora para ganhar um dinheiro e eu não estou recebendo nada por isso? É como se fosse comprar um horário, um tempo assim de propaganda, de graça. É como se o Silvio Santos deixasse eles fazerem uma propaganda de graça. Aí o Silvio proibiu. Vetou. Proibiu. Agora, ele está de olho também na galera do jornalismo. A galera do jornalismo, ele está proibida de fazer anúncio na internet. Então, o jornalista que vai lá e fala assim, olha, gente, ganhei isso daqui de não tal... Pode. Não pode mais, não pode mais. Silvio Santos já baixou essa normativa lá. E a novidade, que agora está deixando os diretores dos programas bastante, assim, assustados, quem conta aqui pra gente é o Ricardo Feltrin, ele proibiu que os programas exibam aquela hashtag na tela, sabe? Sei. Então, assim, vamos supor, tá lá o primeiro impacto no ar, né? Logo de manhã. Aí lá no alto da tela fica aquela hashtag primeiro impacto. Não pode mais. Por quê? O Santos não quer mais. Ele bate nessa tecla de que televisão é televisão e internet é internet. Ele acha que o pessoal, quando para de assistir a televisão para pegar a internet, ele não está prestando atenção no conteúdo que está sendo exibido, o que é uma verdade. É uma verdade, né? Mas o Silvio Santos ele tem esse pensamento um pouquinho mais antigo. Ele ainda não entendeu a importância da internet para a televisão. Que hoje em dia, né, é importante as pessoas
terem, principalmente programas ao vivo. É importante os apresentadores terem esse canal na internet para ter essa participação igual a gente faz aqui com vocês. Toda vez que vocês comentam alguma coisa, e a nossa diretora também está sempre lá de olho, ela fala assim, olha, tem uma pessoa que fez um comentário legal para a gente acrescentar na pauta. A gente vai e acrescenta. Se a gente tem a oportunidade de fazer leitura de runas aqui, óbvio que a gente precisa das redes sociais. Isso é muito legal, né? Exato. E lá nos programas do SBT, a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Lá no Fofocalizando, por exemplo, que eles têm lá 1 hora de fofoca diária. Poxa, não é tão mais legal quando você solta uma fofoca, você pega o comentário da galera nas redes sociais. Na hora, isso é muito bacana. Você bota assim, você cria uma sala de estar virtual. A pessoa que está na casa dela está participando de uma roda de fofoca com você. E que antigamente a gente não podia imaginar essa hipótese. Quer dizer, tinha através de cartinha, a gente mandava cartinha para o programa de TV. Mas que demorava. Na caixa postal. Demorava, minha gente. Demorava muito, mas agora não, é na hora. Isso que é bacana. A gente fica sabendo que as pessoas querem saber, as dúvidas, enfim. Exato. E aí o Silvio falou, vocês estão todos aqui para fazer televisão e não divulgar a internet. E a galera tá assim, de cabelos em pé, porque muitos se aproveitavam dessas divulgações nos canais pessoais, lá nos programas deles, ou até mesmo das hashtags, para fazer anúncios e ganhar dinheiro em cima. Então vamos supor, o Silvio primeiro proibiu, vamos usar um exemplo lá do SBT, deixa eu ver, o Dudu Camargo. O SBT proibiu o Dudu Camargo de falar quais são os perfis dele nas redes sociais. Durante o programa. Exatamente. Só que aí no programa aparece lá a hashtag Primeiro Impacto. Então vamos supor, as pessoas não sabem qual é o perfil do Dudu, mas estão vendo a hashtag Primeiro Impacto. Aí o Dudu vai lá, faz um post nas redes sociais, sei lá, de algum anúncio, de algum produto que ele quer anunciar e bota a hashtag Primeiro Impacto. Entendi. Que é pro pessoal que já acompanha aquela hashtag, fala assim, e aqui o apresentador, olha o que é isso que ele tá falando. De repente começa a seguir ele, clica no produto que ele tá anunciando, coisas do tipo. Então o Silvio Santos não quer mais. Não. E olha, gente... quando o Silvio fala... E quem descumprir a regra, toma cuidado. Vai tomar não só um puxão de orelha, como tem que tomar cuidado. Melhor obedecer. Obedece quem tem juízo. Outro lugar que também as pessoas estão de cabelos em pé, mas que estão entendendo a situação, é na Globo. Por quê, Gabi? Vai mexer no salário de todo mundo. A Globo vai mexer no salário de todos os seus funcionários, principalmente aqueles que ganham salários altíssimos. Então, aqueles apresentadores que a gente sabe bem, que ganham milhões por mês... Não vai ser mais bem assim. Na renovação de seus contratos, a Globo já está oferecendo valores abaixo. Por quê? Gente, a gente nem precisa falar da situação financeira do nosso país, né? E na Globo tá do mesmo jeito. É geral, né, Gabi? Exato. Embora a Globo ganhe muito dinheiro, a gente sabe muito bem disso, ela também gasta muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, o Faustão, por exemplo, que tira aí em torno de 5 milhões por mês. Quando renovar o contrato dele, que tem duração ainda de mais 2 anos e meio, quando ele for renovar o contrato dele, a Globo já vai chegar assim, Faustão, vamos dar uma reduzida aí. A matéria que a gente tem aqui, que é da Keila Gimenez, fala que os salários milionários serão reduzidos entre 20% e 50%. Uau. O Galvão Bueno, por coisa, exemplo... Não. O Galvão Bueno, por exemplo, que chegava a ganhar 2 milhões de reais lá na Globo... Gente, se ele tira 600, 700 mil hoje por mês, é muito. Assim, gente... É uma redução que você aí de casa deve estar falando, caramba, de 2 milhões para 700... Pra mim não ia fazer diferença. Gente... Mas pra quem já tem aquele padrão... Se você for parar para pensar que a pessoa está deixando de ganhar 1 milhão e 300 mil por mês, é muito dinheiro. Mas no caso do Galvão, que já fez a sua bela poupança, que já comprou as suas empresas, que está aí muito bem de vida, tem a sua casa própria, está tudo tranquilinho, esse dinheiro basta. Só que, no caso do Galvão, por exemplo, ele não vai chiar, ele não vai reclamar, porque a Globo vai começar a liberar ele também para fazer propagandas. E aí, fazendo propaganda, aí o salário dele volta lá para cima, né? Fátima Bernardes, que ganha aí na casa dos 2 milhões de reais também, vai ter o salário reajustado. Ana Maria Braga, que ganha quase 2 milhões, também vai ter o salário reajustado. O Luciano Huck, que ganha em torno de 1 milhão de reais por mês, isso tudo sem publicidade, tá, gente? Também vai ter o salário reajustado. Quem mais que vai reduzir aí? Deixa eu ver, eu acho que eu falei dos principais, né? Principais, é verdade. Quem também vai entrar na lista, meu anjo? Quem? São os novelistas. Então, Aguinaldo Silva, por exemplo, que acabou de fazer esse fiasco, o Sétimo Guardião, e que já emplacou trabalhos maravilhosos na Globo, mas que foi um fiasco essa última novela, também vai deixar de ganhar
tudo isso que ele ganha. A gente não sabe exatamente qual é a cifra, mas ela passa de R$1 milhão por mês, tá? Então, esse valor vai ser reajustado. E também esse reajuste vai bater vai bater na porta dos atores, que são os medalhões da Globo. O Tony Ramos, por exemplo, quando ele está no ar, ele tira aí em torno de R$120 mil por mês, né? A Globo também vai reajustar esse valor quando o contrato dele for precisar ser atualizado. Então, assim, são medidas que a Globo tem tomado para não falir, gente. Todas as televisões estão nesse processo, né? É da Globo até a Gazeta. Todo mundo está precisando se reajustar porque o negócio está difícil para o Brasil. Tudo, o Brasil. Aposto que na empresa que você trabalha houve corte de funcionário nos últimos tempos, né? Aposto também que a sua empresa, por exemplo, de repente está precisando contratar mais funcionário porque a mão de obra está precisando de mão de obra, mas não contrata porque tá difícil a situação. Então, assim, a Globo é uma empresa como outra qualquer, que depende de entrada de dinheiro para bancar os funcionários. Hoje em dia a entrada está menor do que ela tem gastado, então precisa dar uns ajustes aí. Eu aposto que essa galera que ganha salários altíssimos não vai se incomodar. Eu tenho certeza que eles não vão se incomodar. Acha? Eu acho que eles não vão se incomodar em primeiro lugar porque eles têm a oportunidade de estar com visibilidade na maior emissora do país e eles ganham a possibilidade de conseguir dinheiro de outras maneiras. Eventos, fazendo propaganda na internet, fazendo comercial na televisão mesmo, sendo garotos propagandas de várias marcas poderosas. Estar na Globo é um ótimo negócio para as pessoas. É uma vitrine. É uma baita de uma vitrine. O seu salário pode não ser aquela maravilha lá na Globo, mas o que você ganha ali com publicidade, meu bem, não está escrito no gibi. A Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine, por exemplo, que são atrizes que quando estão no ar, ganham aí na casa dos 40, 50 mil reais, que se você for parar para pensar, não é um salário tão alto, perto de medalhões como Tony Ramos e Fernanda Montenegro. Elas, na verdade, adoram trabalhar ininterruptamente, porque quanto mais tempo elas estão no ar, mais campanhas publicitárias aparecem e mais ricas elas ficam. Elas ficam, isso é verdade. Então, assim... É isso. Momento de transformação. Dá tempo demais? Dá, Deixa eu mais ver aqui. Vamos lá. Uma importante que a gente precisa falar, gente, com o Padre Washington, tá? Tá bem, já vai ter alta do hospital. Ele que foi assaltado aqui na virada cultural, sofreu aquela queda feia, que eu fiquei preocupado. Ele foi assaltado no centro de São Paulo. Os ladrões empurraram ele foi de cara pro chão. Foi uma queda feia, gente. Quem viu o vídeo que foi exibido lá na Band, no Brasil, gente, viu que o tombo foi feio. Foi feio mesmo. Tá bem, tá? Ele já está prestes a ter alta aí. E outra pessoa que a gente precisa falar também, que está muito bem e que está prestes a ter alta, é Mama Brusqueta, que já vai sair do hospital. A gente deu a notícia aqui que ela foi internada por conta da erisipela, mas hoje ela já vai ter alta e segunda-feira ela tá no Fofocalizando. Um beijo pra você. Ó, daqui os créditos do meu look de hoje. A Lu Salerno, 5588-0420, essa roupa muito bonita. E acessórios da Fanes, 54DDD 3712-1220. Pode falar também o que vai ter na semana que vem, na segunda-feira? Vamos lá. Daniel Atala vai estar aqui, lógico, né? Que todo mundo já sabe. Culinária, massa de carreteiro com o chefe Bruno Alves e, claro, Gabriel Perlini. Maravilha, Bruno de volta. E outra pessoa que está muito bem e que a gente precisa mandar um beijaço é a dona Regiane Tapia, gente. Tem muita gente vindo perguntar aqui. Ai, Regiane, cadê ela? Tá não sei o quê. Gente, da Regiane, ótima oportunidade para vocês irem lá no Instagram dela, @Regiane Tapia. Isso. Ver o que aconteceu com a Regiane, por que ela não tá aqui. Manda beijo. E Rê, ela tá assistindo a carinho. gente de lá do hospital. Um beijo enorme pra você e pro Maurício. Que bom que tudo correu bem na sua cirurgia. Graças a Deus. E força aí, descansa, tá? Isso aí. Descansa, aproveita pra descansar. Paciência, pra se recuperar, a gente tem que ter paciência. E relaxa, curte aí. Um beijo no seu coração. Exatamente. Um beijo Bom, mesmo. Eu vou deixar também as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, me segue lá, por favor, é @Gabi Perlini. Eu sempre posto bastante coisa lá sobre fofoca, mundo dos famosos, como essa notícia que eu vou falar agora aqui da Angélica, gente. A Angélica deu uma entrevista lá pro pessoal do site G-Show e falou que ela teve síndrome do pânico depois daquele acidente aéreo que ela sofreu com o marido dela, em 2015. Deixou então, um trauma. Desencadeou uma síndrome do pânico, que ela falou que ela já teve algumas coisas no passado. Ela sentiu os primeiros sintomas aos 20 anos, depois aos 25 ela sentiu de novo e que depois
teve esse acidente e desencadeou de uma maneira surreal. Só que ela foi buscar métodos alternativos, como Foi buscar ajuda. meditação e tudo mais, que sempre ajudam para a pessoa se recompor a si mesma, né? E também equilibrar a mente. Então ela foi atrás de meditação, tá muito bem. E ela também falou do programa dela, né? Que deve sair ainda esse ano. Que eles ainda estão pensando num formato que seja Ainda para não toda tem, a família. Ainda não. Mas estamos aguardando ansiosamente para que isso aconteça. Com tá bom? certeza. Um beijo pra Angélica. A gente tem que buscar ajuda quando a gente precisa, né? Com certeza. Gabi, eu recebi um pedido de casamento aqui. Como assim? Olha, tá escrito aqui, eu queria saber se a apresentadora quer casar comigo. Ah. Tem um problema, eu já sou casada, mas eu tenho a solução. Quem me pediu em casamento foi o meu marido. Então eu posso. Pode, com você ela pode. Com você eu posso casar muitas vezes. Obrigada, Que André. fofo, André. Beijo Um pra beijo você, enorme, André viu, querido? Zucca. Bom, deixar os seus contatos também, né? @Camila Arroba Galete. Camila Galete, pode me seguir também. Tá ótimo, Mandar gente. recadinhos. E sigam a gente aqui no Revista da Cidade também, viu, pessoal? Obrigado por ter acompanhado a gente.